Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Isabela Nogueira, sou professora de tradução espanhol para iniciantes do Licompla da UERJ. E hoje temos como convidada especial a professora Ana Júlia Perrot. Bom, ela, ela é tradutora freelancer de italiano, espanhol, português e inglês na área de ciências da saúde há mais de 15 anos. Traduziu mais de 30 nacionais. Possui proficiência em inglês pela Universidade de Cambridge. É bacharel em tradução e interpretação pela UniFMU de São Paulo. É especialista em tradução pela Universidade de São Paulo, mestre em linguística aplicada pela PUC de São Paulo, doutor em língua e literatura inglesa pela USP de São Paulo. Experiência como professora dos cursos de tradução e de pós-graduação em tradução e letras, criadora e organizadora do curso de extensão Novas Tecnologias a Serviço do Tradutor. Autora de 6 dicionários e 3 cursos de inglês para profissionais da área de saúde e de letras. Palestrante nacional e internacional. Já deu palestras na Austrália, Irlanda do Norte, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e outros países, e agora está aqui com a gente. Obrigada, Ana Júlia. Ah, imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Posso colocar? Ah, por favor, se puder colocar nosso slide. Então, nós vamos começando aqui, só me situar. Beleza. Bom, então eu queria começar agradecendo muito a professora Isabela e todas as pessoas, os coordenadores, o pessoal da coordenação, os outros colegas, professores da UERJ pelo convite, também o pessoal do grupo. Eu estava vendo, entrei na página de vocês, muito legal, muito bacana tudo aquilo que vocês estão fazendo, a parte de comunitária. Eu acho assim que está muito à frente de tudo, né? Porque é o que tá se falando agora. Então, parabéns a todos e muito obrigada por estar aqui. A professora Isabela já comentou, né, sobre as minhas coisas. Não sei porque essa foto está virada de lado, gente. Eu acho assim que aconteceu alguma coisa, né? Para mim, pelo menos, ela está virada de lado. Mas enfim. Então aqui a gente vou fazer uma coisa aqui, gente, porque eu não enxergo direito, então eu preciso ampliar isso. Ah, agora sim, agora ficou lindo para mim, ficou grande aqui. Bom, quando a gente fala de vocabulário médico e a comunicação no dia a dia, eu sempre comento que é muito diferente, por exemplo, para um tradutor de engenharia, ou de direito, ou de outras áreas do conhecimento, porque a medicina está na vida de todo mundo. Muita gente já foi ao médico, ou para tratar de si mesmo, ou como acompanhante, e nesse momento teve um contato que, naquele momento, você estava focado no atendimento daquela pessoa, do seu ente querido, ou na sua saúde mesmo. Mas é lógico, você acaba, nós, né, como tradutores, acabamos absorvendo. Olha, ele falou tal termo, às vezes a gente vai até pesquisar, né, não entendi o que ele disse, ou então a pessoa explica alguma coisa. Então, isso faz com que a gente tenha um conhecimento, também celebridades, artistas, esportistas, se ficam doentes, quem não está falando, né, nesse momento, embora vai ser gravado e daqui a pouco esse assunto vai ser antigo, mas agora, no momento em que falamos, todo mundo está falando sobre o transplante de coração, tal, e a fila, e as pessoas começam a discutir esse assunto, e a imprensa acaba noticiando tudo isso para o público leigo e usa termos, alguns deles técnicos, alguns deles leigos, tudo misturado, porque na verdade a pessoa, a profissional, repórter, o redator, a função é passar uma informação. Se ele precisar mudar um nome, em vez de falar artéria, fala veia, em vez de falar o nome da artéria ou da veia, ele fala trocar um pouco o nome de alguma coisa, uma coisa tem 4 nomes, ele fala só 2.
Porque o que ele quer é que as pessoas entendam. Então, não é um texto científico. É um texto sobre divulgação de um fato que foi científico. Lá no centro de saúde, no centro cirúrgico era realmente um procedimento cirúrgico, mas quando se fala daquilo, então isso acaba tendo um conflito para o tradutor, porque você acha que sabe, eu conheço isso. Diabetes, posso traduzir. A minha avó tinha diabetes, eu ia sempre com ela no médico. Mas será que o médico falava com você com o rigor terminológico necessário? Ele não está dando uma aula, ele está falando com o paciente. Então ele vai traduzir, olha, então o sangue da sua avó está com açúcar. Ele vai falar uns termos, ele não vai dizer a glicemia, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. A minha filha sempre brinca que ela é PhD em medicina, formada pelo House, pós-graduada pelo IAR, né? Então aquilo, o leigo acha muitas vezes que, por ter assistido várias séries médicas, ele sabe os termos, ele aprendeu lá no House. Eu vi essa doença lá no House. Mas, gente, tem um filtro aí. Mesmo se você escutar no original, tem um filtro, porque a pessoa que está criando essa série, ela não está falando com alunos de medicina. Ela não está falando com profissionais de medicina, ela está falando com quem vai assistir a série. Então, muita coisa também não segue o rigor terminológico. Assim como revistas de divulgação científica existia, não sei se ainda existe, é Super Interessante. Super Interessante é uma revista que trata de vários assuntos, entre aspas, aprofundadamente, mas sempre com viés para os leigos. E a gente tem a interpretação em cenários médicos, que é o outro lado da moeda, em que muitas vezes um intérprete vai para o que a gente chama de medical encounters, né, que seria uma consulta, a entrega de um exame, ou então um procedimento, um exame mesmo, alguma coisa assim. E tudo isso muitas vezes vai ser assistido por um intérprete médico formado, treinado, e aí essa pessoa vai ter que fazer aquele meio de campo entre alguém que está falando, tá em dor, em sofrimento, porque a gente nunca vai para o médico quando a gente está feliz. Então a gente está em dor e sofrimento, quer dizer, não está se preocupando, fala do jeito que fala, e do outro lado, um profissional de saúde, você, além de tudo, tem que passar de um idioma para o outro, mantendo a informação. A pessoa se fala, tô com dor nos quartos, aí você, que será que é os quartos? Você vai ter que pensar rapidamente. E a gente nem está falando da interpretação por telefone, né? Porque aí já é um fatorzinho a mais. A gente está falando assim, aquele medical encounter clássico, que foi o que eu estudei quando eu fiz um curso de interpretação em cenários médicos nos Estados Unidos. Era uma imersão, eu fiquei 20 dias fazendo esse curso, assim, diariamente, tinha vários treinamentos, mas ninguém sonhava com pandemia, ninguém sonhava com o avanço que a interpretação remota teve. Naquela época era assim, em alguns pontos havia um serviço de interpretação por telefone, ou alguma coisa bem rudimentar. Hoje a gente vê, imagino que pela quantidade de pessoas que me pedem, e eu não faço, no momento não faço interpretação, menos ainda por telefone, mas assim, quase toda semana tem uma agência de algum lugar do mundo perguntando se a pessoa, você faz interpretação, porque está crescendo demais, né? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui para a gente alguns pontos para a gente refletir, porque é lógico, é muito importante a gente falar de como fazer um glossário, mas tão importante quanto você entender quais são as ferramentas computacionais, é você pensar o que você vai colocar dentro desse glossário, né? O glossário é como se fosse uma panela. Não é a panela que vai definir se o almoço ou o jantar vai ser maravilhoso ou horrível. São os ingredientes que eu colocar lá dentro. Então, de repente, eu me lembro, né, assim,
quando eu comecei a fazer glossários, eu usava caixas de sapato com fichas de papel, né? Porque nem computador a gente tinha, era uma coisa assim rudimentar. Então eu pegava as fichinhas, sempre gostei de colecionar termos, e eu pegava as fichinhas e escrevia assim, e aí punha em ordem alfabética, como se fazia com as fichas, até que chegou uma hora que eu tinha, sei lá, 20, 30 caixas, e daí surgiram os computadores e eu comecei a ter que digitar tudo aquilo. Foi uma loucura, foram anos para conseguir organizar tudo isso. Ana, Então, diga. eu lembro muito da Marise falando que ela usava, eu não sei se ainda usa, agendas telefônicas. E aí bota os Exatamente. termos em cada. Verdade. Muito bem lembrado, é verdade, é verdade. Inclusive, quando eu fiz cultura inglesa, no curso eles sugeriam, para você montar o seu dicionáriozinho, arrume uma agenda telefônica. Então, todo aluno tinha uma agendinha telefônica onde marcava as coisas. Muito bem lembrado. A Marise Zappa, você está falando ou não? Sim, sim, ela, a gente estudou juntas na pós, minha Ela é amiga. super parceira minha. Sim. Aliás, um beijo, Marise, se você estiver aí. Ou se for escutar depois. Só um minutinho que a Rian está fazendo um comentário. Eu fiz vários glossários de forma manual para a faculdade. Agora preciso adaptá-los para o MemoQ. Sim, a gente vai falar sobre isso. Bom, então algumas questões terminológicas que eu vou trazer aqui para vocês. As principais coisas que a gente tem que pensar quando eu vou colocar um termo no glossário, porque às vezes na hora que eu estou traduzindo e eu pego aquele termo, para mim eu imagino que só essa tradução ele tem, mas eu sempre tenho que parar e pensar, será que ele não quer dizer outras coisas, né? Deixar em aberto um espaço de alguma maneira para que eu inclua outras informações. Ou, por exemplo, quando eu ia traduzir, eu estava em dúvida se isso era tal coisa. Coloca nos comentários, porque isso pode servir para você futuramente montar o seu, vamos dizer, um glossário mesmo profissional que você queira, por exemplo, publicar. Então, os falsos cognatos, né? Eu não sei, gente. Essa imagem é assim é o símbolo daquela imagem que as pessoas olham e veem uma moça ou veem uma velhinha. Eu só vejo a moça. Juro para vocês que eu olhei 5.000 vezes, que eu falei, gente, vai soar falso eu dizer para eles que se vê uma velhinha nessa imagem, se eu absolutamente não consigo ver a velhinha. Mas Olha, diga depende que do momento que eu vejo essa imagem. Tem horas que eu só vejo a moça, tem horas que eu só vejo a velhinha. eu só vejo a moça, não sei o que acontece comigo. Mas é muito engraçado, né? Então eu coloquei essa imagem só como uma brincadeira, porque de certa maneira os falsos cognatos são muito isso, né? A gente olha para uma palavra e pensa que ela é uma coisa e ela é muito outra, diferente. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos autênticos. Lógico que eu alterei um pouquinho até para não ofender quem cometeu essas traduções, como diria a professora Estela Tanin, né? Tem vezes que não é fazer uma tradução, é cometer uma tradução. No caso aqui, quem cometeu essa tradução. Ela pegou mononucleose e teve o primeiro período da vida. Eu escutei isso foi uma dublagem, e na hora, eu parei e falei, oi? Que primeiro período? Na hora eu já falei, tem alguma coisa errada aqui, né? Que eu até já imaginava o que era. Voltei, porque tradutor não consegue assistir uma coisa linear, né? Tem que voltar, escutar no outro idioma. Daí fala, como será que ficou em espanhol? Como será que ficou não sei onde? E no francês, né? E aí você vai brincando. Tinha sido dito, when she got mono and her first period ever. Então, esse period, que quer dizer menstruação. Então, her first period, se eu estivesse fazendo, olha lá, né? Falando de leigo e técnico, se eu estivesse com first period num artigo científico, eu poderia falar menarca.
é o termo técnico para a primeira menstruação nos seres humanos, menarca. Mas óbvio que não tinha sentido, seria um erro tão, vamos dizer, tão não, mas seria também um erro se falasse ela teve a menarca, tipo, oi, que? Doeu? É uma doença? O que é isso? Então, mas menstruou pela primeira vez, provavelmente, né? Poderia ser uma maneira de se dizer isso, mas tudo menos período, porque período em português é um tempo, é um espaço de tempo. E não tem nada a ver para nós com menstruar. Então, a pessoa, né, ligou, estava lá fazendo a tradução e ligou o piloto automático, period é período, taft. Nem parar para ler a frase e pensar, que sentido faz, né? O primeiro período da vida teve o primeiro. Como assim? Qual que é o primeiro período da vida? Logo que nasce. Como que ela pegou meu, né? Não faz sentido. Outra questão que a gente tem sempre que pensar, principalmente quando eu vou incluir algum termo no glossário, é a polissemia. O que eu entendo por polissemia, falando especificamente aqui da nossa área de tradução médica? Por exemplo, né? Às vezes aquela coisa que a pessoa pega lá no grupo, sem contexto, e fala, gente, estou fazendo uma versão, como é que fala pinça em inglês, por exemplo? Ah, é pliers. Será que sempre? Nada é sempre. Nada é sempre em tradução. Sempre é pliers? Não. Então, olha aqui alguns exemplos de pinças. Então, uma pinça porta-agulha é needle holder. Não tem nada de pliers, tá? Uma pinça hemostática mosquito, é um tipo de pinça, é mosquito artery forceps. Forceps, então não é pliers, é forceps, porque na verdade a mosquito é feita para fazer pinçamento do vaso. Então ela tem outra função, para eles tem outro nome. Para nós, tá tudo no pacote lá da plier, da pinça, é tudo pinça, né? Pinça isso. A outra pinça que a gente tem é a pinça para soldagem. Em inglês é soldering tweezers. Só para dar um exemplo de cada um desses, tá? Para holder, para forceps, tweezers tem um monte de outras. Pinça para fundição é uma pinça bem pesada, que é usada em laboratório de ortopedia, de odonto, por exemplo, é crucible tongs. Ela é uma pinça bem rústica. Surgical clump. Então, olha só. Pinça é pliers? Não, pode ser. Pliers, holder, forceps, tweezers, tongs, clump. E se a gente for para espanhol, também pode ter uma série de outras coisas. Outros idiomas. Então, no momento que você começa a cruzar essas coisas, vira uma tridimensionalidade, porque não tem como você fazer. Que bom, né? Porque se tivesse, pronto, qualquer computador faria. E é por isso que a gente vai comentar com vocês. Essa é a nossa sobrevivência. Todo mundo fala, né? Ah, vai ter sobrevivência para o tradutor profissionalmente, com a inteligência artificial, com tradução automática. Gente, vai ter por causa de tudo isso que a gente está vendo. Não tem como você sistematizar esse tipo de coisa. E a mesma coisa para os dois lados, como eu comentei com você. Pliers sempre vai ser pinça? Não também, né? Pode ser porta-agulha, pode ser alicate, pliers, tem alguns pliers. Wire pliers são alicates de fio, né? Pode ser forceps, pode ser hemostática. Os epônimos todos, então a gente tem pinça de fulano, pinça de Halsted, pinça de Mayo, pinça de vários nomes, e que isso também pode mudar. Só os epônimos pode mudar de um estado para o outro nos Estados Unidos, de uma universidade para outra, de um hospital para o outro, porque é meio que uma homenagem, né? Então, de repente, as pessoas dão nomes diferentes. Afastador e pinça.
E também tem duplas de termos, e por isso, esse que eu falei para vocês, quando introduzirem no glossário, se você teve uma dúvida, coloque também nos seus comentários. Tem espaço, vocês vão ver que tem como você adicionar. Quando adiciona o termo no glossário, então aquela colega que estava falando sobre, eu já tinha um glossário e agora vou ter que transformar ele no MemoQ, tem espaços para você colocar os comentários, para você colocar todas essas informações. Normalmente a gente vai fazer isso no Excel, em colunas, e aí as colunas vão automaticamente para os lugares. Por exemplo, medula espinal e medula óssea são duas coisas completamente diferentes. Se a pessoa tiver uma lesão na medula espinal, ela pode ficar paraplégica, tetraplégica, pode ter problemas porque ela fica lá no meio das vértebras, né? Agora, medula óssea, essa sim é que a gente tem um transplante de medula. Quando fala transplante de medula, tem gente que fala, nossa, transplantar minha medula. Não, gente, é medula, quando fala transplante de medula, é medula óssea. Medula óssea, sabe o que é? É aquilo que a sua... será que a avó de você mandava vocês fazerem isso? Não sei. A minha avó me mandava. Ela pegava uns ossos assim de boi, cozinhava e aí lá dentro tinha uma coisa molinha que agora é chique, tem restaurante super chique que vende, chamava tutano. E aí essa coisa é a medula óssea, tá? Então medula óssea é a substância gelatinosa, celular gelatinosa que tem dentro dos ossos longos e tem em alguns outros lugares também. Então transplante de medula que vocês vão ouvir alguém falar que vai fazer é medula óssea e não medula espinal. Imagina, transplantando a vértebra da pessoa, não ia rolar bem. E se não bastasse, tá? A gente tem uma outra medula, tá? Em inglês, medula com 2 L's, acreditem se quiser, se traduz como bulbo. Olha só, chama medula, mas não traduz como medula. É bulbo, porque na verdade é a medula oblongata, que também se fala em espanhol, que também se fala em português, porque na verdade é latim, tá? Então vocês podem encontrar esse termo medula oblongata. Tem em português medula oblongata? Tem, porque é latim. Tem medula oblonga? Tem, mas normalmente se fala bulbo, tá? A gente vai escrever bulbo. Deixa eu ver qual eu tenho o próximo slide, que aí eu já paro para as perguntas. Isso, antes de eu entrar agora nas ferramentas, Bela, se você quiser fazer alguma pergunta, parece que o pessoal está fazendo perguntas. Está fechado o seu microfone. Faz parte. Tenho 2 perguntas aqui. Quais são os principais desafios a traduzir terminologia médica altamente técnica para outro idioma e como você lida com esses desafios? Beleza. Olha, os principais desafios são realmente esses que a gente está comentando, tá? A questão de você não pode nunca achar que sabe. Nunca. Pesquise tudo. Confirme tudo, principalmente de português para outros. Se você vai fazer uma versão, aí você tem que ir nas bases científicas, por exemplo, Lilacs, por exemplo, PubMed, que são bases onde estão os textos originais em espanhol, originais em inglês. Falando de espanhol e inglês, são os idiomas que a gente acaba trabalhando mais. Então, você vai nessas bases, vai procurar e confere tudo. Não tenha... Porque se vocês virem, né, de repente, medula... óbvio que medula... Só pode ser medula? Não, gente. É tudo menos medula. É medula oblonga ou medula oblongata, mas, na verdade, a gente vai falar bulbo. Tá? Se você escrever medula só, principalmente, ninguém vai entender. Porque medula, para nós, e já tem problema suficiente com o termo, né? Que vocês já perceberam. Ou é a medula óssea, ou é a medula espinal. Então, várias coisas. E como a gente lida com isso? Pesquisando. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Não tem como você achar que sabe nada. Tá? Principalmente
coisas que eu conheci quando eu fui acompanhar uma pessoa, ou quando eu conversei. Ah, eu já conversei, tem o meu oftalmo, ele fala comigo, ele conversa comigo, ele sabe que eu sou tradutora da saúde, ele me fala. Gente, ele não está falando com rigor terminológico, ele está conversando com você. Ele vai falar, pode ser que ele fala. Eu me lembro, por exemplo, quando o meu oftalmo falou a primeira vez, glaucoma de ângulo aberto. Eu lembro dele, ele pegou aquele olho, né, que os oftalmos têm e me explicou, glaucoma de ângulo aberto, porque eu tinha feito uma pergunta bem técnica para ele de uma tradução, e aí eu acho que ele ficou à vontade, e ele é professor, então ele realmente falou. Então, se for um professor, às vezes ele sim, está acostumado a dar aula, e ele vai falar com vocês um pouco mais técnico. Mas se for uma pessoa especializada na área dela, clínico ou cirurgião, mas que não fica em sala de aula, ele não vai, ele não tem o rigor, ele vai querer explicar para você. E na hora de explicar, automaticamente ele vai baixar o registro, ele vai falar mais no nível leigo, né? Não baixar no sentido qualitativo, né? Porque a gente sabe, vocês como linguistas sabem, que não existe língua melhor, língua pior, não existe esse falar gíria errar, não, nada disso, né? Todos os níveis de linguagem são ótimos para aquela ocasião. O problema é você misturar registros, é você usar termos leigos num artigo, ou como eu comentei ali, né? Se em vez de falar período, tivesse falado menarca, também seria um erro. Porque é uma sobrecorreção, é você usar um termo técnico numa situação que não cabe. Todo mundo fica, hã? Né? Que é A pessoa isso? está vendo um filme, uma série, vai falar, que isso, uma doença? Que a Exato, pessoa teve, né? exatamente. Exatamente. Até porque no original não foi falado, né? Veja bem, se a gente estivesse fazendo a tradução do Sheldon Cooper, do The Big Bang Theory, ele é uma pessoa que faz um vocabulário mais técnico. Então, sim, ali a gente até usaria. Agora, no caso, não era, né? Sim, verdade. Temos mais uma pergunta aqui, da Silvana também. Como você mantém seu conhecimento atualizado em relação aos avanços médicos e novos termos que surgem constantemente na área? 3 pilares que a gente usa. Primeiro é a pesquisa do dia a dia. Segundo, é você estar muito antenado em eventos. Então, por exemplo, muitas vezes, e muita gente não sabe isso, muitas vezes vai ter um congresso de medicina próximo onde você mora e tal. Você, obviamente, não pode, se não for profissional da saúde, você não pode assistir às palestras, mas vocês podem, muitas vezes, pagando um valor bem baixo, muitas vezes tendo assinatura de alguém, uma indicação, mas existe a possibilidade de você fazer um cadastro e ir na parte que a gente chama de marketing, na feira, né? Então, tem uma parte que é a feira do congresso, que é onde tem estandes, inclusive é um lugar fantástico para prospectar clientes, porque ali todo mundo é profissional da saúde, aí chega você de tradutor da área da saúde com seu cartãozinho, seja ele online, seja ele físico, e vai nos estandes, vai conhecer, vai pegar material autêntico. Então ali a gente fica sabendo das coisas que ainda nem foram lançadas. E a terceira maneira que eu uso bastante também é as bases de dados, por exemplo, PubMed, porque lá tem as revistas médicas que acabaram de sair. Eu não vou ter acesso ao artigo inteiro, mas eu tenho os abstracts. Então eu consigo olhar o que estão falando, o que estão comentando, porque na medicina também é um pouco assim, modinha algumas coisas. Então tem alguns temas. E aí a gente é bom já ir estudando aquilo, porque, obviamente, dali a pouco vão pedir tradução para você daquilo. Inclusive, eu uso muito esses resumos, Ana. Quando eu estou trabalhando com tradução de medicina, para comparar, eu pesquiso o termo ali e ou em espanhol, ou em inglês, ou em português, aparece no resumo e aparece nos 2 idiomas, eu vou fazendo as minhas Exato. comparações, né?
Dá para Deixa eu inclusive para você ir montando um um glossáriozinho. glossário. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta também. Tem mais uma da Flávia, mas eu vou fazer uma que me fazem muito. Eu não sou da área de medicina, mas trabalho há quase 15 anos com tradução de medicina, com uma editora de medicina. E aí me pergunto, como entrar no mercado de tradução de medicina? Aí eu passo para você. Você é da área de medicina, eu não. O que você acha disso? Bom, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes, porque a outra coisa que também todo mundo pergunta, é uma pergunta excelente, essa sua, mas eu acho que ela antes tem uma outra dúvida que as pessoas têm. Será que eu que não tenho formação posso traduzir medicina? Né? Então, assim, eu sempre digo, uma pessoa que não tem formação na área da saúde, mas faz pesquisa, pode fazer uma tradução muito melhor do que uma pessoa que tem formação na área da saúde e fala: Ah, eu estudei. Ah, não, me dá aí o texto que eu faço, tradução. Ah, eu lembro da aula. Gente, não, você não lembra da aula. A gente não lembra da aula. Tudo você tem que pesquisar. Tá? Então, o primeiro ponto é tanto o profissional de saúde quanto a pessoa que não tem formação pode fazer tradução da área da saúde, não tem problema nenhum. Vocês não vão precisar fazer, vou ter que fazer uma faculdade de medicina. Não. Assim como quem faz tradução jurídica não precisa fazer uma faculdade de direito. É lógico que se você já tem essa faculdade, você tem mais facilidade. Eu sempre digo, quando eu falo de uma exérese de um terceiro molar retido, eu já fiz isso. Eu era cirurgião, no século passado, eu era cirurgiã bucomaxilofacial, então eu fiz essas cirurgias. É diferente eu falar de uma coisa com propriedade de eu ter feito, mas é só conforto. Tá? Isso não vai trazer a certeza do texto. Você vai ter que ir pesquisar o tempo inteiro, tem que fazer essas pesquisas. Tá? No meu caso, diga. perdão, no meu início, meu pai era médico pediatra, então eu tinha uma enciclopédia assim, à minha disposição, perto de que foi assim que eu comecei. Com os livros dele, tinha muita consulta em casa. Isso é E ótimo. através da Marise, né? A Marise me introduziu nesse mundo. Então. E a outra pergunta é como entrar nesse mercado. Eu acredito assim, hoje, para um tradutor entrar na área editorial, é mais complicado porque eles exigem ou experiência. Então, se você está começando, obviamente você não tem experiência, ou formação na área da saúde. Eu não concordo com isso, mas é o mercado, não sou eu que faço as regras do mercado. A maioria das editoras, por quê? Se vocês pegarem um livro, qualquer livro de tradução médica, qualquer livro da medicina ou de áreas da saúde traduzido, vocês vão ver que existem umas primeiras páginas em que tem o nome de quem traduziu, porque são dezenas, se não centenas de capítulos um livro. Então é dividido isso, loteado por 10, 20, 30 tradutores. E eles querem que esse tradutor tenha um currículo, porque isso aparece. E o médico, quando pega o livro, ele olha lá os currículos das pessoas. Olha quantas coisas essa pessoa fez. Olha, ela tem formação. Olha, ela tem experiência de 15 anos. Olha, ela tem isso. Olha, ela tem aquilo. Então, se você não tem experiência em editora, é muito difícil conseguir entrar se você não tiver a formação na área da saúde. Então, o ideal é ir buscar essa experiência em outras áreas. Em laboratórios, que não tem essa questão, porque a tradução do laboratório, quando chega para o profissional de saúde, não vem com o nome do tradutor. E se vier, não vai vir com o currículo dele. Então, eles aceitam, não tem problema nenhum. E aí, prospectar. A gente, principalmente tradutor freelancer, vai prospectar a vida inteira. A vida inteira. Então, não pense que pronto, é só esperar. É lógico que, às vezes, como eu comentei com vocês, recebo pedidos. Hoje mesmo, uma agência que já fazia muito tempo que eu não trabalhava me escreveu e pediu para eu atualizar minhas coisas, porque deve estar aumentando a demanda. Então, eles foram olhar quem é que foram as pessoas que trabalhavam para eles. Mas você tem que prospectar o tempo inteiro. Não pensem que uma hora eu sento lá e as traduções vão caindo do céu.
Outra pergunta. A Flávia perguntou aqui, você guarda o glossário em algum programa ou no Excel? Você tinha comentado do MemoQ. Ah, então, Mas você, ótimo, né? além dele, guarda em outro lugar? Ótimo, ótimo. Eu estava esperando, eu tinha lido essa pergunta, eu estava esperando. Eu falei, como? Cadê a pergunta? Onde foi parar essa pergunta? Porque é exatamente para fazer o gancho com isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de fazer o glossário no MemoQ, é vocês entenderem que não é o MemoQ que vai ter um glossário. Ele tem glossários em Excel que ele aciona durante a tradução. Então, você, quando pega o seu glossário e converte no Excel, você não está, e agora para usar? Não. Automaticamente, quando você for importar, então você vai lá em terminologia, importar, ele vai reconhecer que aquilo ali é um formato Excel, ele vai falar, primeira coluna é o termo de partida, e você vai dizer sim. A segunda coluna então é fundamental que vocês organizem. Lembra, a colega ali tinha dito, eu já tenho vários termos que eu colecionava. Então, aí eu falei, você vai ter que montar no Excel. Então, o que é? A primeira dica é, primeira coluna, texto de partida, segunda coluna, texto de chegada, terceira coluna, exemplo, quarta coluna, definição, como vocês quiserem, a ordem vocês escolhem. Mas basicamente essas informações. E sempre na mesma coluna. Tá? Então não vai colocar, uma hora começa com espanhol, depois começa com inglês, depois. Não. Você pode até criar um glossário multilingüe. Tá? Que eu já, antes que alguém pergunte, tem como a gente. Sim. Você coloca já todas as colunas. Então, português, espanhol, suas línguas de trabalho. Inglês, francês, seja lá qual for. E na hora do MemoQ, nesse projeto, você chama as colunas que você quer que ele pesquise. Eu quero que ele pesquise na coluna 1 e 3. Então, é só você usar o Excel. Portanto, Júlia, eu ainda não trabalho com MemoQ, não trabalho com Trados, não trabalho com nenhuma Cat Tool, né? Porque eu não tenho dinheiro, ainda estou estudando, não tenho cliente. E, né, eu vejo lá na faculdade e tal, mas eu ainda não estou usando. Então, a dica é monte os seus glossários no Excel. Desse jeito. Uma coluna para uma coisa, geralmente termo de partida, termo de chegada. Júlia, será que eu coloco se é verbo, se é substantivo? Ok, desde que você ponha numa coluna. E outra dica super importante, tá? Porque tem cliente que não faz isso e a gente quase morre. Se é um termo polissêmico, tá? Então eu tenho lá, pinça. A Júlia falou que é pliers, holder, tweezer. Não vão escrever assim, pinça, pliers, vírgula, holder, vírgula, tweezer. Não, gente. Porque senão ele pensa, ele não lê, ele não sabe ler. Você disse para ele que toda vez que tiver escrito pliers, é para traduzir como holder, vírgula, vírgula. É isso que você falou. Então, vocês têm que criar 3 linhas. Pliers, tal, pliers, tal, pliers, tal. Tá? Então, cada parzinho numa linha. Não coloque tudo junto, senão com vírgula, porque depois esse glossário é usado para o controle de qualidade. O que é o controle de qualidade, Júlia? É a hora que terminou a tradução e eu vou lá no QA e faço, ele revisa para mim, né? Se eu usei todos os termos do glossário. E aí ele vai dizer que um monte de falso negativo. Ele vai falar assim, aqui você errou, porque estava escrito pinça e você não escreveu pliers, vírgula, não sei o que, vírgula, não sei o que lá. Ai, meu Deus, não era para escrever mesmo. Então, cada um, tá? Então, assim, desse lado, um com um. A mesma coisa ao contrário. E pliers pode ser pinça, pode ser... tal coisa, tray. Tray pode ser bandeja, pode ser moldeira, pode ser. Então eu vou colocar tray com bandeja, tray com moldeira, tray com não sei o quê. Repete quantas vezes for,
Tá? Então, a colega que está montando o glossário, vá passando para o Excel nas colunas certinhas. E se um termo se abre em dois ou três, quantas linhas for, para cada acepção uma linha. E comentários numa outra coluna, exemplos numa outra coluna, deixa tudo bonitinho. Ah, mas não tem exemplo de tudo. Não importa, a coluna fica vazia. Ele entende que aquela célula ficou vazia. O que você não pode é, não tem esse, então põe esse aqui, porque daí ele vai confundir, ele raciocina em colunas, tá? Então, uma maneira da gente gerenciar os nossos termos é montar eles no Excel e, por exemplo, depois importar para usar numa Cat Tool. No caso, a que eu trabalho é o MemoQ, mas outras ferramentas também podem ser usadas. Outra dica super importante, a professora Isabela já está com o link para mandar para vocês, é o Anticonc. Por que é super importante? Porque o Anticonc é um programa gratuito, muito simples, existem N tutoriais na internet, no próprio site do professor Lawrence Anthony, que foi quem criou o Anticonc, existem vários videozinhos, tem videozinho em inglês, em espanhol, em português, ensinando a usar, mas ele é bem simples, simples, simples. Também é possível, só que aí a gente vai usar o Anticonc para gerar glossários. Como assim, Júlia? Por exemplo, eu tenho um texto de 40 mil palavras que o cliente vai me perguntar quanto tempo você vai levar para traduzir isso. Eu olho aquelas 40 mil palavras e penso, meu Deus, quantos termos será que tem difíceis aqui? Aí você vai começar a ler? Impossível você ler 40 mil palavras. E eu estou falando 40 mil, a gente sabe que tem projetos de milhões de palavras. Então eu vou subir esse texto, por exemplo, no Anticonc, e eu vou fazer uma coisa que se chama word list, que é a lista de palavras. Ele vai me dizer quantas palavras tem. Depois eu vou fazer uma word list com n igual a 2. Então, 2 a 2. Ele coloca 2 a 2 todas as palavras. 3 a 3, 4 a 4, até 5 a 5, ainda a gente consegue termos. Tá? E aí ele vai montando os termos para você. Você, em uma fração de segundos, consegue saber os termos que tem. Outra coisa que a gente pode usar o Anticonc, eu uso muito, quando eu estou fazendo versão. Tá? Então, eu vou fazer uma versão, eu coleto corpos, coleto bastante, vários textos na língua de chegada, que se a versão é uma língua estrangeira, então seja espanhol, seja inglês, ou qual for, coleto os vários textos, coloco lá no Anticonc esses textos. Então, ele é o meu corpus de pesquisa. E aí eu começo a fazer minha tradução, e aí aparece assim, o paciente sofre, o paciente foi submetido a uma cirurgia. Aí eu falo, nossa, será que se fala submitted? Não sei, não adianta vocês irem na internet, porque a internet tem de tudo, né? Então você coloca lá no seu corpus, submit, e faz a pesquisa. Aí dá 0. Aí você, opa, peraí, né? Eu acho que não deve ser esse termo. Aí tem outras maneiras, a gente pode colocar lá surgery. Aí vai aparecer undergo a surgery. Então undergo que se fala, não é submeter, não é submit, né? Submit é só quando a gente manda um artigo para uma revista, quando a gente manda o nosso currículo para uma vaga, aí é submeter. Principalmente para uma universidade, eu vou submeter alguma coisa. Aí é submit. Se não, é undergo. Tem outras maneiras de se falar que não é submeter, não é submit. Então, a gente pode usar essa ferramenta. Aqui já não é mais para eu organizar o meu glossário, tá? O Anticonc vai servir para vocês fazerem pesquisas, para vocês fazerem pesquisa terminológica, para montarem o glossário a partir dos textos do corpus que vocês coletarem.
Quando a gente fala de glossário, de terminologia, a gente sempre tem que pensar na União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia, desde a sua formação, já pensava em tradução automática. Então, gente, muito, mas muito antes da gente sonhar com o Google Tradutor, a União Europeia já tinha ferramentas de tradução automática super avançadas, limitadas, lógico, a um determinado vocabulário, a uma determinada fraseologia, mas dentro daquilo super avançadas. Quando eu fui para Portugal uma vez dar uma palestra, faz cerca de 10 anos, já existia um nível de 60% a 70% das traduções dentro do bloco que eram feitas automaticamente, depois revisadas, é lógico, mas já era esse nível de 60% a 70%, muitos lugares não têm hoje, né? Quer dizer, antes da pandemia, agora até já tem, mas, né, porque a gente teve um avanço muito grande, muita coisa mudou. Então, quando a gente pensa em terminologia, quem pensar, eu gostaria de estudar terminologia. Aliás, eu vou, daqui a 3 dias, eu vou para a Espanha num congresso de terminologia. Então, terminologia é Europa. É lógico, Estados Unidos é a tecnologia e vai fazer várias ferramentas e tal. Mas quem, na verdade, pensa a tradução automática e pensa esse trabalho da terminologia no computador são os países europeus e, lógico, deixei aqui para vocês uma dica, depois a professora pode inclusive compartilhar essa apresentação, esse PowerPoint com vocês, que eu já mandei para ela, porque tem alguns links, né, clicáveis, ou então colocar os links, e aí tem vários glossários. Eu pus aqui, né, meta-dica, né, porque meta é uma coisa dela nela mesmo, né? Então, termos sobre terminologia, uma meta-dica para vocês, esse glossário de gestão terminológica. Então, um glossário de gestão terminológica é uma meta-dica para vocês. Depois vocês cliquem aí e vão ver, até para a gente conseguir entender. O que seria terminologia? Logia é o estudo dos termos, tá? Então, terminologia é estudar os termos, como é que um termo se comporta, como eu classifico os termos, como eu organizo esses termos. Quando a gente pega um dicionário, um glossário, a gente imagina que ele esteja ali em ordem alfabética. Não deixa de ser verdade. Mas, para ele aparecer, para aqueles termos chegarem ali, como será que as pessoas fizeram? Pensa. Como é que é fácil um glossário? Eu falo, deixa eu pensar. Como é que fala pinça? Pinça fala assim. Que mais? Será? Tem algum outro? Não, não pode, né? Já pensou? Isso seria impossível. Então, existem maneiras de você pegar um conjunto de textos e trabalhar esses textos e extrair termos. Extrair quais são os termos para você, por exemplo, colocar num glossário para que eles sejam úteis. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês um link onde tem vários artigos meus, tá? Inclusive artigos falando sobre criação de glossário, falando sobre terminologia, gratuito, onde vocês podem acessar, baixar, quem ainda não conhecer. Aí, só para a gente dar um pouquinho de risada, né? Crianças, não façam isso. Pelvis. Não é pelvis. Gente, até existe o termo pelvis porque é latim. Mas não se fala pelvis, se fala pelve. Eu brinco assim, toda vez que eu ligo a televisão e alguém fala pelvis num seriado, em algum lugar, morre um panda na China. Não façam isso, gente, é um crime ecológico. Não falem pelvis, não escrevam pelvis, é pelve, pelve, tá? Então, olha aqui. Não é errado, mas prefiro a pelve. A pelve, chamada popularmente de bacia, é composta por 2 ossos formados pela função de 3 ossos, tal, pubis, íleo e isquio. Íleo, isquio e pubis, na verdade, eu aprendo íleo, isquio e pubis. E formam a sínfise púbica. Então, a pelve
é essa região, né, da bacia, que hoje em dia a gente precisa saber, porque se você vai fazendo uma interpretação e a pessoa disser, ai, doutor, um dia eu já quebrei a bacia. Aí você, ah, como eu vou traduzir isso para o médico? Então eu preciso entender o que, que essa pessoa está falando, né? Aí eu trouxe aqui mais algumas, como diria uma teórica da tradução que reflete sobre isso, não é erro, são infelicities. Então eu trouxe algumas infelicities muito infelizes para vocês. Júlia definitivamente não é filha biológica dos parentes dela. Oi? Que bom que ela não é filha dos parentes, né? Porque isso tem outro nome, chama incesto. Qual é o problema aqui, gente? Parents. Parents é pais, não é parentes. Olha lá o falso cognado. Olha lá a prima facie. Escutou, né? Júlia definitivamente não é filha biológica dos pais. Tá? E nem precisa do dela, porque é lógico que tá falando dela. Né? Esse seu, sua, quebrou a sua mão, quebrou o seu pé. Lógico que quebrou meu pé. Se eu quebrasse o pé do outro, aí é crime, não é acidente. Então, Júlia definitivamente não é filha biológica dos pais. Ponto. E não dos parentes dela. Ainda bem que ela não é filha biológica dos parentes, né? Esse aqui, vocês vão, talvez alguns reconheçam, porque é um seriado bem conhecido. Prefiro pão com geleia de uva do que geleia de petróleo, que é a opção mais horrorosa. O tradutor, eu acho que como eu sou tradutora, uma vez numa palestra me falaram assim, desculpa, mas por que toda vez que está errado você fala o tradutor e quando é coisa boa você diz, ai, a tradutora fez essa escolha. Aí eu parei, pensei, falei, eu faço isso? Ele falou, fez, acabou de fazer agora. E aí eu tento me policiar, gente. Então tá, o tradutor ou a tradutora, ou tradutore, cometeu essa tradução porque, como falava, é a opção mais horrorosa, a pessoa quis acreditar, né? Ah, vai ver que é geleia. Mas, gente, o que é geleia de petróleo? Vamos parar e vamos pensar? É uma série. Até agora todo mundo estava falando coisas com sentido. Por que alguém falaria uma coisa que não faz o mínimo sentido? O William Casemiro, da Translators 101, diz assim, que você tem que ter uma pulguinha atrás da orelha e você tem que alimentar ela todo dia, tá? Então você tem que ficar o dia todo alimentando essa pulguinha, porque desconfia, gente. Geleia de uva, geleia de petróleo, o que ele está falando? Quem imagina o que ele está falando? Geleia de dinossauro, não tem nada a ver. Petroleum Jelly, que é vaselina. Em inglês tinha graça a piada, tá? Em inglês era I prefer grape jelly than petroleum jelly. Era um trocadilho lá naquela história, fazia sentido. Em português, a pessoa ia ter que reconstruir de um outro jeito. Sei lá qual, porque minha criatividade é próxima de zero. Mas a única coisa que eu posso dizer para vocês é que geleia de petróleo não funciona. Tá, então, e trocar por vaselina também não faria sentido, né? Eu prefiro uma geleia de uva do que vaselina. Oi? Né? Então, sei lá, ia ter que pensar em uma outra coisa, de uma outra maneira, que eu tenho certeza que vocês rapidamente conseguiriam alguma outra coisa para pôr no lugar. Menos geleia de petróleo, porque geleia de petróleo em português nem existe. Vamos combinar que nem existe. Outra infelicity. Eu tenho falha cardíaca. E essa ainda era pior, porque era um cenário médico. E o paciente estava contando para alguém, não era um profissional da saúde, era o paciente falando dele mesmo. E ele falou, eu tenho falha cardíaca. E ainda falou cardíaca congestiva ativa, ou seja, usou os outros termos. Era o failure. Failure. O que é failure? Insuficiência, tá? É o famoso ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Era isso que o cara deveria ter dito. Eu tenho insuficiência cardíaca congestiva.
E não eu tenho falha cardíaca. Ninguém tem falha cardíaca. Até tem, mas não é o caso aqui. E outra coisa, né? A gente sempre escuta as pessoas falando assim: nossa, esse erro nem o Google Tradutor cometeria. Então, olha só. Verdade, gente. Nem o Google Tradutor. Nosso coleguinha que escreveu falha, se tivesse colocado no Google Tradutor, olha só o que ele ia achar: insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Então é aquilo que a colega lá perguntou: como que a gente vai fazer? A gente tem que pesquisar em tudo, até às vezes no Google Tradutor. Até às vezes o Google Tradutor pesquisa e depois checa. Então aí eu pegaria assim, insuficiência. Ele falou isso. Será que tá certo? Será que não é falência, né? Tem algumas pessoas que traduzem failure para falência, porque em alguns contextos, por exemplo, renal failure, pode ser falência renal, tá? Mas aí é outra conversa, que não vem ao caso aqui hoje. Mas aqui não tem como ser falência cardíaca, é insuficiência cardíaca, senão falência o cara estaria morto, porque é uma condição terminal. Ele não poderia dizer, a menos que tivesse lá no plano superior, aí ele poderia dizer, eu tive falência cardíaca. Mas senão ele não vai falar, eu tive falência numa coisa que ele está vivo conversando. Impossível, é irreversível. Então só podia ser insuficiência cardíaca congestiva. Olha essa aqui, colegas do espanhol. A mulher foi detida, aí foram buscar o marido dela lá na área externa, detiveram o sujeito, trouxeram ele para encontrar com ela. Aí o agente pega o rádio e diz assim: estamos com mais um suspeito detido. Traz as outras esposas. Sério? Quantas esposas mais esse homem tem, gente? Ou seja, era para ele ser um contraventor, alguém que estava cometendo uma coisa leve, ele virou um bígamo. Será o que o tradutor fez ele virar, né? Traz as outras esposas dele, que é poliamor. Mudei de episódio, não estou mais assistindo o episódio X e estou assistindo a próxima esposa, né? Poliamor. Porque traz as outras esposas? O que é isso? Vocês do espanhol me digam. Né? Então, algemas. Traz as outras algemas, porque em espanhol, esposas são algemas. Como que a pessoa... É que eu falei para vocês, vamos alimentar a pulguinha. Como que essa pessoa não achou que não fazia sentido? Tipo, ele tá vendo, imagino, quero acreditar, é audiovisual, ele tá assistindo ao filme, conforme ele vai fazendo, ele tá acompanhando a história, ele viu que tem uma mulher só, ele viu que o agente pediu para chamar, e aí vai mandar chamar as outras esposas. Que esposas? Né? Então, assim, a gente tem que parar e desconfiar. Lembrando que é lógico que eu mudei um pouquinho o contexto para que não fique conhecido, para não ser uma questão ética, né? E esse aqui tem 2 problemas. Ela adorava ajudar as pessoas e foi trabalhar em um hospício. Aqui a gente tem aqui a gente tem 2 questões, tá? A primeira é falso cognato e a segunda é que mesmo se no original falasse alguma coisa sobre uma instituição mental, a gente não iria usar o termo hospício em português. Então, mesmo que fosse essa tradução, hospício é um termo com prosódia semântica negativa. Hospício é uma palavra que não se usa mais. Tá? Em medicina existem vários termos que caíram em desuso: portador de necessidade especial, hospício, demente. Tem várias, na área de saúde mental, vários termos que não se usa mais. E tantos outros, né? E nós tradutores podemos falar disso tecnicamente para explicar que não se usa mais. Mas aqui não era nem o caso. Por quê? Se ela adorava ajudar as pessoas, foi trabalhar em... Que sentido faz? Será que uma pessoa não alimentou lá a pulguinha? É hóspes.
Que é hospice? É um tipo de estabelecimento de tratamentos para pacientes terminais. Hospice é um hospital para pacientes terminais. Ela adorava ajudar as pessoas e foi trabalhar em uma instituição de atendimento a pacientes terminais. Nossa, Júlia, mas está muito grande, não vai caber. Ok, mas colocar a palavra errada não é a justificativa. Vai ter que arrumar um outro jeito, mas não pode colocar a palavra só porque ela soa parecida com hóspedes. E a partir de agora, garanto para vocês que muitas dessas coisas que a gente falou, vocês vão ligar a televisão. Eu falo de televisão não porque eu acho que só o audiovisual tem todos os pecados do mundo. Não acho isso, tá, gente? Eu acho que 99,9% das traduções audiovisuais que a gente vê são maravilhosas, tanto de dublagem quanto de legendagem. O que acontece é que salta aos olhos aquela 0,01%, né? Aí eu vou deixar, nós estamos, né, nos últimos 10 minutos, talvez tenha mais algumas perguntas, eu vou deixar algumas dicas super importantes, e depois se a professora Isabela quiser passar para vocês essa apresentação, fica mais fácil, porque copiar link ninguém merece, mas vocês também podem tirar foto, aliás, podem tirar foto, podem compartilhar nas suas redes, algum print que vocês tenham gostado, podem marcar a gente, tá? Podem me adicionar, seja lá a rede que vocês quiserem. A primeira delas é o MedDict, então sugiro que vocês sigam, ativem o sininho, compartilhem, etc e tal. É um dicionário, o primeiro dicionário audiovisual da área médica que existe no Brasil e talvez em outros lugares do mundo também. E ele tem basicamente 3 coisas. Ele tem algumas definições, ele tem alguns termos facilmente confundíveis, por exemplo, medula espinal e medula óssea, meningite, miringite, punho, pulso, essas coisas. E ele tem termos difíceis de falar, principalmente para os intérpretes. Então, cloridrato de tanzulosina, né? E, aliás, o MedDict começou exatamente por isso. Nós fizemos, eu com a Amanda Ribeiro, parceira maravilhosa de intérprete, que é intérprete até hoje, e a Amandinha, nós fizemos uma interpretação da indústria de anestésicos. Tinha vários daqueles nomes, imagina, anestésico tem nome químico gigante. E a Amanda é excelente intérprete, ela falava assim, nossa, eu preciso treinar a falar esses nomes, preciso treinar, porque, né, cloridrato de não sei o quê. E aí eu pensei, puxa vida, muitas vezes o intérprete não sabe nem onde é a sílaba tônica daquela palavra enorme. E aí eu falei, quem sabe se eu começasse a pegar essas palavras que dão mais trabalho e criasse, mas como? Né? Num dicionário escrito, num PDF, Aí eu pensei, vou fazer no YouTube videozinhos falando essas palavras para que as pessoas possam, né, escutar e ter mais. Inclusive, ele é interativo, então, de repente, se você tem uma dúvida, você pode colocar, gostaria de saber tal termo, tal, e a gente vai acrescentando. Esse aqui é a base que eu falei para vocês, que pode se chamar academia ou academia, se for mais fácil, né? Que é o independentacademia.edu. Eu tenho um perfil lá com, cadê, onde que estão? Ali, 5 vídeos, 35 papers, 2 livros, 2 e-books. Então, é só vocês acessarem, tem alguns papers, tem alguns artigos falando sobre corpos, falando sobre glossários, falando sobre tradução médica, falando sobre audiodescrição, né, que é uma outra área que eu trabalho. Tem, inclusive, alguns e-books para vocês e tem uns vídeos. Então, entrem lá, sigam, porque aí cada vez que eu fizer upload de algum artigo, e o que eu estou fazendo agora é cada artigo meu que estava em papel, que eu achei aqui, eu estou escaneando e fazendo o upload, e os novos já vão entrando os links aí também. Compartilhem e citem quando vocês fizerem algum artigo, de repente, podem usar.
Deixar também o convite para todos vocês para o Profit Simpósio Profissão Tradutor, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro, no Hotel Pestana, em São Paulo. Para aqueles que não puderem vir para São Paulo, é um feriadão, hein? Feriadão, porque 15 de novembro é feriado, e pelo menos em São Paulo, acredito que no Rio também, 20 de novembro também é feriado, que é a segunda-feira. Então é da quarta até a segunda, dá para vir conhecer São Paulo inteiro, vai estar, eu acredito que a cidade vai estar bem tranquila. Mas é um evento híbrido, então quem não puder participar presencial também tem a inscrição online. O Profit é um evento sem fins lucrativos e a preço de custo. Então, vocês vão ver que as inscrições são preço super, super barato, super acessível, tá? Tanto presencial quanto online. Entrem lá www.profit.com.br, vocês vão ver. E, lógico, já fica aberto o convite para a professora Isabela. Se tiver alunos que queiram apresentar pôsteres no Profit, a gente tem uma sessão de pôsteres. Inclusive, quando um professor universitário indica, esses pôsteres nem passam no processo de avaliação, porque o professor já está validando, ele conheceu aquele trabalho, ele acompanhou, muitas vezes orientou aquela iniciação científica ou aquele TCC, então a gente já são pré-aprovados, tá? Então fiquem atentos nisso também. Da área de espanhol, deixar para vocês, falam que toda mãe zelosa tem que mostrar a foto dos filhos, então vamos mostrar as fotos dos meus filhos, né? Então aqui a gente tem o glossário que eu fiz com a Marise Zappa, colega aí do Rio de Janeiro. Ele é de termos odontológicos, inglês, português e espanhol, nas 3 direções. Então, você tendo o termo em qualquer uma das direções, você, olhando no glossário, você vê as outras 2. Tem um dicionário que, fora do Brasil, dá para on demand conseguir ele em papel. Aqui a Amazon ainda não tem isso, então vocês só conseguem ele online, que é espanhol e inglês, totalmente baseado em corpos, da área de medicina. Aliás, essa imagem aqui que vocês estão vendo é da Lúcia Singer, que é uma tradutora e artista, e ela que fez essa imagem. Ela pegou uma página do meu dicionário e criou essa imagem com alvéolos pulmonares, tá? Muito linda. Aqui mais alguns outros glossários e dicionários que a gente tem, alguns pela SBS. Então, a SBS tem essa série 1001 termos, são os dicionários bem legais. Glossários e um dicionário médico inglês-português e um português-inglês. Então, é isso. Nós temos, acho que, alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, disponham. Então, Ana Júlia, tem algumas perguntas que ficaram, vou fazer agora. A Viviane perguntou, existe algum livro para pesquisa? Que seria Viviane, não sei, também não entendi. Melhor. Seria para estudar a pesquisa? Também não entendi. Então, a Marise mandou um beijo para você, chegou aqui agora. Marise, tem uma aluna super parceira. Tem uma aluna sua da Traduza, Luciana Maganha. Legal, Luciana. Bom, muito bom retomar conceitos e aprender um pouco mais com você. A Karen, a professora da UERJ, está perguntando se tem preços mais em conta para os alunos no Profit. Então, Karen, o que acontece é que o Profit é a preço de custo. Então, o meu pai sempre falava, né, do couro que sai a correia. Então, um evento só consegue ter preços diferenciados para uma categoria ou para outra porque alguém está subsidiando. Então, outra pessoa está pagando por aquela pessoa. O Profit é preço sem nenhum tipo de lucro. A gente calcula e se você olhar o quanto a gente paga o coffee break dos alunos e tudo isso, a gente não tem como fazer. Exceto nos casos, por exemplo, o Sindicato dos Tradutores, o Sintra, tem preços super especiais.
a ponto de compensar muitas vezes vocês, quem não é sindicalizado, se sindicalizar, que isso é uma prova de que você está se tornando um profissional, você está ligado a um sindicato, a uma associação, né? Então isso é muito importante. E às vezes compensa você se associar ao sindicato, porque o sindicato que tem uma verba e fez uma parceria com a gente, ele está subsidiando inscrições para as pessoas. Então tem esse valor que pode ser que seja interessante para vocês. E tem essas opções, né? De repente, quem quiser ser voluntário, monitor, é que às vezes é mais difícil, mas como é bastante tempo, vocês vão estar, podem ficar, às vezes, num albergue. Tem algumas pessoas de fora de São Paulo que às vezes são monitores do evento. Aí é só também conversar com a professora Isabela, e aí a gente coloca ela em contato com a professora Alessandra Harmel, que é a coordenadora dos monitores, que é uma festa, gente. Quem nunca trabalhou em um evento, se não conseguir trabalhar no Profit, procurem um evento aí da UERJ, trabalhem, cuidando de sala, orientando. Nossa, é uma maravilha. Se aprende muito, se conhece muita gente, vocês fazem um networking maravilhoso. Sim. Tem mais perguntas aqui. A Flávia, você tem uma empresa, microempresa? Se sim, como foi o começo? Ah, ótima pergunta, Flávia. Na verdade, o que aconteceu é que eu trabalhava por minha conta como pessoa física, tá? Durante muito tempo. Aí chegou uma determinada época que o meu melhor cliente chegou para mim e falou assim: olha, não tem mais como a gente pagar para você essa fortuna que a gente te paga, né? Porque eles sempre acham que é uma fortuna, mesmo que não seja, por pessoa física. Então você vai ter que abrir uma empresa. Aí eu entrei em um surto, meu Deus, aquela fortuna que eu vou ter que gastar. Mas no momento em que você abre uma empresa, você percebe que o mercado te vê diferente, porque o mercado tem mais certeza de que você realmente está trabalhando com tradução e que é um tradutor profissional. Porque muitas vezes tem pessoas que escrevem para mim e falam assim: você ainda mexe com tradução? Tipo, oi, pois é, ainda mexo, olha que coisa, né? Então, assim, o próprio cliente ele fica inseguro se ele está lidando com uma pessoa física, porque hoje ela é tradutora, amanhã ela vira professora, sem juízo de valor, ok? E aí depois de amanhã ela resolve, não, quer saber, eu sou formada em fono, eu vou trabalhar com fono. Por quê? Porque ela não tem uma empresa, ela não tá. Então os clientes acabam gostando e sentindo mais segurança quando você tem uma empresa. Existem várias opções. A única opção que não existe neste momento é você ser MEI. É proibido hoje, dia 27 de agosto de 2023. Pode ser que amanhã isso mude, porque o sindicato está numa luta enorme para conseguir que o tradutor possa ser MEI. Hoje, neste dia, enquanto eu falo com vocês, ainda não pode. Então, não pode ser MEI. Hoje eu tenho uma SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal. Ela é limitada a um. Então, sou eu e eu mesma. Essa é a minha empresa atual, que é uma limitada. Eu tenho CNPJ, tenho tudo. Pago um contador, né, que é o meu contador online, que eu adoro, gosto muito. Mas existem outros contadores online. Esse meu chama Meu Contador, não é que é meu, tá? O nome dele, da empresa é Meu Contador Online. E aí, com isso, você consegue. A partir daí, depois, o próximo salto qualitativo que eu tive na minha vida profissional foi quando eu optei por, além do WordFest, passar a usar o MemoKill. Foi num congresso da Bratis, eu encontrei um cliente, que é meu cliente até hoje, e ele falou assim: olha, eu estou com um projeto grande, eu quero mandar para você, mas tem que ser feito no MemoKill. Aí eu falei: tudo bem. Pensei, eu exporto e uso no WordFest. Ele falou: vou te mandar um pacote. Falei: pacote? O que é? Vai chegar no Sedex um pacote? Não, é um pacote que você só conseguia na época. Agora até tem o WordFest Pro que abre os pacotes. E eu comprei o MemoKill, a licença do MemoKill, e em menos de um mês ela se pagou. Porque também
os clientes começam a perceber que você é mais profissional e você abre um leque de novas possibilidades. Então, são essas, eu acho que foram os principais degraus da minha profissão, né? Ana, essa parte de CNPJ é bem complicada, né? Você fez direto com um contador ou com uma empresa? Porque eu também estava vendo sobre isso e estou fazendo com uma empresa Eu de fiz contabilidade. Eu fiz com o meu contador online. Essa é uma empresa online, Ah, tudo sim. online, só que eu escolhi essa pelo seguinte: eu fiz 1000 pesquisas, tá, gente? Uhum. Fiz muita pesquisa, porque eu fiz essa migração para SLU agora este ano. Por isso que eu tenho tudo bem fresco na cabeça. Embora eu tenha a minha empresa há mais de 10 anos, eu migrei ela para SLU agora. É, Uhum. como disse um amigo meu, demiti o meu sócio. Ele falou assim: olha, eu demiti o meu sócio. Falei, é exatamente o que eu estou precisando fazer, né? Porque muitas vezes, antigamente, você tinha que ter um sócio, mesmo que fosse uma pessoa que não fizesse nada, mas você tinha que ter, porque não podia existir uma empresa com menos de duas pessoas. E Sim. agora, com a SLU, você consegue ter uma empresa com CNPJ, tudo normal, emitir nota fiscal eletrônica, é uma empresa como outra qualquer. E eu fiz tudo com o meu computador online, porque eles te dão assistência por WhatsApp, telefone e videochamada. Então, embora seja online, tem gente para falar com você, porque ninguém no universo merece ficar conversando com um robozinho que você fica 3 horas e ele vai, aí volta no menu. Quero voltar ao menu principal? Não, eu quero falar com gente, né? Então, Sim. Eu estou vendo também com uma empresa por conta disso, tem que ser, não tem porque não jeito. dá para ficar falando com robô. Não. A Flávia também perguntou o que seria terminologia. Então, eu acho que eu já respondi. É o estudo dos termos. Então, é o estudo do termo, como é que esse termo se comporta, como é que eu classifico os termos, como eu organizo esses termos. Então, existem mapas conceptuais que a gente cria, que são como se fossem árvores. E aí eu vou escolher que galhos dessa árvore eu vou colocar no meu glossário. Isso falando de um glossário que a gente vai vender, né? Ou que vai comercializar. Não um glossário que você tem lá na sua tradução. O seu glossário é baseado na sua necessidade. Aí é outra coisa. Eu vou passar para da Silvana, tem uma pergunta da Silvana, mas a Flávia, voltando ao contexto do CNPJ, ela falou assim: como foi para cobrir os custos com o contador? Porque na minha cabeça teria que já ter uma cartela de clientes para dar conta e no começo talvez não tenha. Então, o que vai acontecer normalmente é o seguinte, e foi assim que eu consegui entender certas coisas. Se você se forma em medicina, você vai ter que montar um consultório, você vai ter que ter uma secretária, você vai pagar um aluguel, você vai ter um monte de pagamentos, de alvará, de funcionamento, um monte. Então, aquilo é um gasto que você vai ter e que você sabe que, se não fizer isso, as outras opções são, enfim, fazer um concurso e tal, e tal, e tal. Tem outras opções. Mas se eu quiser me estabelecer como médico, eu tenho que ter esses gastos. Se você quer se estabelecer como tradutor, existem alguns gastos iniciais. Não tem jeito, tá? Então, se eu quero ser um tradutor profissional, eu vou ter que estar ligada a uma instituição, eu vou ter que ter por exemplo, um sindicato, ou a Abrates, ou a PIC, ou a ETA, ou todas essas ao mesmo tempo. Eu vou ter que ter um contador, não tem o que fazer. Enquanto você não investe, você acaba não recebendo. Não tem como. Primeiro eu trabalho um tempo, depois com o dinheiro eu faço. Sim, só que você vai ter que trabalhar muito mais, porque você só vai encontrar clientes que vão pagar muito menos. E talvez você vá usar esse dinheiro para ir gastando e sobrevivendo, né? Porque a gente trabalha para isso, e nunca vai sobrar o dinheiro. E aí tem várias pessoas que em palestras falam comigo: Júlia, faz 5 anos que eu estou querendo abrir empresa, mas nunca sobra dinheiro. Então, não é assim, tá? Você vai ter que montar e separar e considerar um investimento na sua profissão. Não tem outro jeito.
Uma dica que eu dou também é pesquisar essas empresas de contabilidade. Tem empresas que parcelam esse Tem, gasto tem. inicial para a empresa, É. tem a Uhum. mensalidade, aí tem umas mensalidades mais baratas, umas mais caras. Aí você Bem tem que mais pesquisar baratas. direitinho. É, o ideal é você pesquisar muito a qualidade e o preço. As online tem muitos que são mais em conta, mas às vezes é melhor você estar começando. Você tem um contador próximo, às vezes é bom, porque você vai lá, Uhum. ele te ensina muita coisa, né? Ah, preciso emitir a nota, porque geralmente ou ele te cobra para emitir nota, ou você tem que aprender a emitir. O bom dessas empresas é que você paga aquela mensalidade e fica ali uma pessoa, um contador, fazendo essa parte para você, né? Disponível, sim, fica disponível, vai te ajudar. Por exemplo, se você tiver que fazer. Hoje em dia está tudo mais fácil, porque por conta da pandemia, muitos serviços nas prefeituras você pode fazer online. Então não tem mais essa questão de eu ter que ir na prefeitura para entregar coisas, né? Eu posso escanear, tal. Mas mesmo assim, às vezes eu não sei o que eu preciso. E o contador te avisa, ele fala: olha, o mês que vem você vai ter que fazer tal coisa. Olha, o mês que vem nós precisamos Uhum. preparar o balancete trimestral. E tem impostos que são pagos todo mês, tem impostos que são pagos a cada 3 meses, tem imposto que, enquanto não chega num nível, por exemplo, acho que é imposto de renda, que se não é abaixo de R$ 10, você nem lança. Mas não é que você não vai precisar pagar. Você vai juntar com o do mês seguinte. Tem que ter alguém cuidando disso, né? Ou você sabendo que precisa cuidar. É. Tem que pesquisar bastante, pensar com muito carinho, porque é muita É. coisa, né, Flávia? Deixa eu ver. Tem o Euros, que falou que também foi seu aluno no Traduza. Ah, que legal. Sim, eu lembro de você. Tudo bem? A Silvana perguntou: você já teve que lidar com situações em que a tradução de um termo médico não tinha equivalência direta no idioma de destino? Como você abordou essa situação? Sim. Aí o que acontece? Existem algumas opções. Às vezes você vai manter o mesmo termo, às vezes você vai fazer uma paráfrase, então você vai explicar aquele termo. Às vezes você vai fazer cunhar uma tradução que você queira, né? Eu falei a hora que o tradutor se sente o máximo, porque eu criei um termo. Aí você vai criar um termo, às vezes, baseado em outras coisas. Por exemplo, quando você traduz equipamentos, muitas vezes você está traduzindo um equipamento que ainda não existe. Aquela é o primeiro equipamento daquela série. É um exame que não existia antes. Aí, assim, eu não vou tirar do nada. Por exemplo, quando surgiu o primeiro é, ultrassom colorido, não existia antes. Então é lógico que ele vai ter funcionalidades que os outros não têm. Não tem nome para aquilo porque ainda não existia essa funcionalidade. Mas, às vezes, já tem um outro exame que tem essa funcionalidade. Aí eu vou lá olhar como é que aquele tradutor fez a tradução ali. Não vou tentar inventar. Primeiro eu vou buscar. Aí, só se eu não achei nada mesmo, aí normalmente você coloca uma tradução como você imagina que seja e manda para o cliente. Olha, aqui não existe esse termo. Podemos usar esse aqui equivalente que eu peguei do equipamento tal, né? E aí a gente às vezes vai usar, né, essas coisas. Ou vai manter, dependendo da área, você acaba mantendo no próprio inglês mesmo, tipo stent. Qual que é a tradução de stent? Stent é stent. Foi assim que acabou ficando consagrado. Existe dispositivo intraarterial, blá blá, existe, mas todo mundo fala stent. Stentizar, estentização, quer dizer, já tem até o verbo, né? O brasileiro adora fazer isso. Sim. Bom, é isso. Pessoal agradecendo, e eu gostaria muito de agradecer a você, Ana Júlia, por essa parceria, Imagina, foi um grande prazer estar aqui com vocês. por ter muito obrigada.
E agora, só porque chegou no finzinho, a internet resolveu fazer gracinha de novo. Ela fez no começo, gente, tá fazendo agora outra vez, né? Tô travando, né? É. Aham. Mas é só pra ter. É com emoção ou com muita emoção? Com muita emoção. É... Eu queria deixar aqui o meu muito obrigada. É o primeiro semestre desse curso de tradução no projeto do Licompla da UERJ. Puxa, que E legal, já que estamos bacana, começando assim com gente. o pé direito contigo aqui. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer, gente. Espero encontrar vocês no Profit, nos congressos por aí, nas redes sociais, tá? Fiquem atentos. Tradutor tem que ser curioso. Cada coisa que alguém fala tem que ir atrás, pesquisar, já se inscrever, marcar, preencher cadastro. Tem que ficar atento, porque é assim que vocês vão conseguindo, conhecendo as coisas, fazendo os contatos, aumentando a rede de contatos de vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui hoje. Eu deixei um link nos comentários para quem quiser certificado. Vocês coloquem ali os dados de vocês. Vou botar também o link com o PDF da Ana Júlia na descrição, depois que acabar a live. Beleza. E na semana que vem, no dia 9, na semana que vem? Dia 9 teremos a live com a professora Bianca Guzzo, que vai falar sobre tradução literária. Então, a gente espera Legal. vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.